Boa noite, irmãos. Pastor Marcelo, o Dodge acabou de mandar mensagem dizendo que ele vai entrar aqui, mas ele me disse que o tio dele, eu acho que vai cantar também. Você quer dar Isso, conteúdo nesse meio tempo, então? isso mesmo. Nesse momento, não sei se o Dodge já entrou, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não, mas em seguida ele já vai entrar. Nós poderíamos então ter a participação musical agora do Rubens. O Rubens vai cantar e o Dodge vai fazer o louvor para a gente. Se o Dodge já entrou, a gente faz o louvor primeiro. Se o Dodge não entrou, a gente pode fazer então a mensagem musical. Deixa eu só ver se o Dodge entrou. Eu acho que ainda não. Rubão, tá tudo preparado aí, Rubão? Não estamos te ouvindo ainda, tem que liberar teu áudio, Rubens. Não estou conseguindo. Ok. Aí, ok. Tá preparado? Podemos começar? Que Deus Dodge seja também louvado. entrou, Então pastor. tá bom. Boa noite para todo mundo. Ah, o Dodge tá ali também. O Opa! Dodge entrou agora. Beleza. Dodge, então vamos fazer o seguinte. Boa noite a todos. Vamos começar então com o louvor. Em seguida, o Rubens vai cantar pra gente. Deixa eu dar meu boa noite também pro pastor Wilson Geisler. Cadê o pastor Geisler? Tá aí? Tô aqui, boa noite. Olha! Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo. Peguei o senhor comendo um lanchinho. Pão aqui. Parabéns aí. Pode comer tranquilo, pastor. Tá bom. Vamos louvar então, gente. Muito bem, vamos louvar o nome de Deus, cantando que o nosso Deus, Ele é o Deus de Israel, Senhor dos Senhores. Que você que está nesse culto que o Senhor possa habitar, né? Espírito Santo possa estar na sua casa, que nós possamos louvar o nome de Deus neste momento. Nós vamos cantar a música Deus de Israel, que fala desse nosso Deus, que o nosso Deus é Deus de Israel. Louve ao Senhor. Cristo Jesus habita em mim. Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar? Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz. Amém. Amém. Vamos orar então nesse momento? Vamos fazer aquela primeira oração do culto? Fecha teus olhos então para orarmos. Pai querido, obrigado porque nós tivemos um sábado maravilhoso. Hoje foi o primeiro dia da semana, amanhã nossa rotina natural já volta. Nós teremos nossas atividades, trabalho. Alguns irão estudar de forma remota. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, mas hoje, de forma especial, nesse culto,
que o teu Espírito Santo desça sobre nós, porque precisamos recebê-lo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, vou convidar o Rubens, que vai apresentar uma mensagem para nós hoje. Amém. Que Deus seja louvado. Malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu por meus pecados. Ele recebeu sem verdade, chorou, foi os pecados que ele carregou, foi esmagado por querer me amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Oh, foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente irei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Feitores morreu e a culpa Jesus a vida dele, foi quebrantado, grande dor sofreu, os pecados ele recebeu, maldade, choro, os pecados ele carregou, foi esmagado por querer me amar, e isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Louco foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente irei. Amor assim mais existirá. Não pra sempre meu lugar.
Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Deus, amor pra ser, jamais existirá, pra sempre no meu lugar, amor assim jamais existirá, tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Amém. Obrigado, Rubens. Obrigado também, o Dodge. Obrigado porque você que está aqui no culto hoje, porque tem um propósito de se encontrar com Deus. Então, nós vamos, sem mais demora, ao conteúdo dessa noite. Já é comigo, Eduardo? Posso começar já? Manda ver, pastor, por favor. Então tá bom, vou compartilhar a tela com vocês aqui, porque a gente vai trabalhar hoje, lógico, todos os domingos, nós temos um conteúdo especial, um conteúdo do capítulo do livro Eventos Finais, e essa semana, para dar continuidade, a gente vai estudar o capítulo 13. O capítulo 13, ele fala sobre a chuva serôdia, mas para a gente introduzir esse assunto, eu também fui à Bíblia para a gente pesquisar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir à Bíblia para ver o que a Bíblia fala sobre essa chuva serôdia. O primeiro texto está em Zacarias, capítulo 10, verso 1. Se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema. Eu coloquei o texto na tela para você acompanhar junto comigo, tá bom? Então, o primeiro texto diz assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. O segundo texto está lá em Oséias, capítulo 6, verso 3. Eu já vou falar sobre esses textos. Primeiro nós leremos cada um deles, tá bom? Oséias, capítulo 6, verso 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O terceiro texto está em Joel, capítulo 2, verso 23, e diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Aqui a gente já vê a menção sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. E o último texto, em Joel ainda, capítulo 2, verso 28, nos diz bem assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esse texto talvez seja um dos mais conhecidos nossos, mas os outros textos que lemos, eles nos dão uma introdução importante sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Mas a pergunta que eu faço para começar é a seguinte: quem vem primeiro, a chuva temporã ou a chuva serôdia? São dois tipos de chuvas, são diferentes. A Bíblia relata as duas chuvas descendo sobre o povo. Deixa eu só trocar meu áudio aqui. Vou colocar no alto-falante que acabou aqui o áudio. Ainda não, pastor. Ainda está no mudo. Ainda não.
Ainda nada, pastor. Não sei se o pastor está tentando falar, mas eu ainda não estou ouvindo. Pessoal, acho que o pastor Marcelo ele só deu a saída para ele voltar de novo. Vamos esperar ele, ver se o áudio dele vai Isso? retornar. Conseguem ouvir agora? Agora foi, pastor. Pronto. Voltamos então. Então, quem vem primeiro? Chuva serôdia ou chuva temporã? São duas chuvas que existiam na época e para eles, habitantes do Antigo Testamento, pessoas contemporâneas, sabiam a diferença e sabiam diferenciar qual eram as duas. Mas a pergunta que eu faço é, eu e você, nós podemos saber identificar qual a diferença de uma para outra? Sim. Quem vem primeiro? Chuva temporã. Quem vem segundo? Chuva serôdia. Mas a pergunta é, qual a diferença entre elas? Então vamos lá. Para primeiro esclarecer, a chuva temporã, ela produz conversão, por isso que ela vem primeiro. A chuva serôdia, ela já desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo, ou seja, primeiro você se converte, depois você se transforma. Essa é a ordem lógica entre elas. E para eles era muito bem visto isso, porque a agricultura era preparada para se esperar a chuva temporã. A chuva temporã era o que fazia o fruto nascer, mas a chuva serôdia é o que trazia fazia com que as plantas colhessem o fruto. Então a chuva temporã vinha primeiro, a chuva serôdia vinha depois. Dessa mesma forma, nós hoje precisamos primeiro passar pela temporã para depois passar pela serôdia. Agora eu vou entrar em alguns textos, e agora nós vamos começar a estudar o capítulo 13 do livro Eventos Finais. Então, são uma sequência de textos para a gente entender melhor a importância de uma e a importância de outra. Como a gente vai estudar hoje sobre a serôdia, não tem como a gente não linkar uma na outra, tá bom? Então, a primeira coisa é a seguinte. A obra do Espírito Santo é comparada a essa chuva. Então, o Espírito Santo é comparado a essa água, a chuva que desce sobre a terra para nascer a planta, para colhermos o fruto. A mesma coisa acontece na vida do ser humano. Então, eu vou sublinhar algumas coisas que eu achei importantes no texto. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então, para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante. De um estágio para outro, processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a terminação do trabalho da graça de Deus na alma, pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é o seguinte: a vida minha, a sua, é um estágio. A gente passa de um estágio para o outro, ou seja, crescimento ele é gradativo. Você primeiro se converte, mas depois você tem que gerar frutos. Você tem que produzir frutos. Primeiro a chuva temporã vem e o Espírito Santo brota no teu coração, o teu coração se converte, você se converte, muda de caminho, mas agora você tem que gerar frutos. Esses frutos eles virão pela chuva serôdia. Mas preste atenção, o processo de crescimento espiritual, ele é um estágio. Ninguém nasce para o reino dos céus de uma maneira que vai terminar. Você começa em um estágio e amadurece para outro. E para isso devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. É esse o processo do Espírito Santo agindo na nossa vida. A gente busca o Espírito Santo para ser transformado, tá bom? Consequências, então, da chuva temporã no Pentecoste. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste? Vocês sabem bem a história. As boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados,
converteram-se novamente. A ambição dos crentes, olha que interessante. Se há alguma ambição que você pode ter, deve ser essa. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Então, eles eram ambiciosos, mas com um propósito santo, sagrado. Você pode ser ambicioso, mas para converter pessoas. Essa deve ser a nossa ambição. Então, eles tinham sim uma ambição. Eles queriam trabalhar incansavelmente para mostrar neles a semelhança de Cristo, porque eles eram recém-conversos. Por que a gente perde essa semelhança de Cristo quando nós deveríamos nos aproximar mais, cada vez mais dele? A gente não pode desanimar. Esse não é o momento de desanimar, não é a hora. A promessa da chuva serôdia, então, essa obra será semelhante ao do dia do Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no dia do derramamento do Espírito Santo, no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada quando? Lá no final da colheita. A temporã vem no início e a serôdia vem no final. A obra começou lá no Pentecostes e ela vai terminar quando? Com a volta de Jesus. Essa chuva vai ser dada então em seu final. Para quê? Para amadurecer, para colheita. Você já parou para pensar que tem muita gente que está precisando só amadurecer para ser colhido? Você já tem um amigo, parente, alguém que você fala assim, por que não veio para a igreja ainda? Por que não aceitou a mensagem ainda? Porque não caiu a chuva necessária para o amadurecimento. Mas não caiu em quem? Nele ou em você? Em nós. O problema não é ele, somos nós. Nós somos os instrumentos, não ele. Nós precisamos ser usados, dar um testemunho melhor, sermos mais fiéis, mostrarmos realmente o caráter de Cristo na nossa vida. E aí vem o próximo texto. A chuva serôdia produzirá o alto clamor. Olha que interessante. Neste tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, ela tem esses dois nomes. Ela pode ser chamada de chuva serôdia, fica dois áudios, ou o refrigério pela presença do Senhor virá para poder dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, por que a chuva serôdia vai ser derramada no final? Preste atenção nesse texto, que ele é muito forte. Tem muita gente que esses dias, até no início da pandemia, começou a perguntar e questionava, será que são essas as pragas? Por mais que a gente tenha perdido pessoas que amamos, por mais que vimos pessoas sofrerem, essas não são as pragas, são sinais. E este sinal, essa epidemia, é um sinal. Agora você imagina quando as pragas forem cair, as 7 últimas pragas caírem? Você imagina o desespero que as pessoas não ficarão? Se elas já ficaram desesperadas, se nós nos assustamos, nós cristãos, nos assustamos com os sinais deste único sinal, você imagina as pragas quando estiverem caindo? Então a Bíblia diz que a chuva temporã e a chuva serôdia têm um papel fundamental. E Ellen White complementa e diz assim, ela virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, quando as pragas vierem, a chuva serôdia, ela virá para dar força. Força para quê? Para enfrentar. Porque não vai ser fácil para ninguém. Calcule dezenas de vezes pior do que esse momento que nós estamos passando. Muitas vezes pior. O próximo texto fala sobre a chuva temporã que produz conversão. A chuva serôdia desenvolve o caráter, é aquilo que eu falei, que é a diferença de uma para outra. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a existência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sobre a chuva temporã são necessárias até o fim. Ou seja, deixa eu fazer um parênteses aqui. Se não houve conversão, precisa haver conversão. Se você não é convertido, se eu não sou convertido, nós precisamos receber a primeira para depois receber a segunda. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá e aperfeiçoará a chuva serôdia. Agora, a gente pode abrir um leque aqui para comentar um monte de coisas sobre isso, né? Não é o objetivo hoje, porque tem vários outros textos. Mas uma das coisas importantes que a chuva produz
Quando a chuva cai num terreno fértil, a semente brota. Esse é o sinal de uma boa chuva. Ela não destrói, ela brota. Qual é o sinal de uma boa chuva? O Espírito Santo de uma boa conversão. Mansidão e humildade. Aí vem a pergunta, você está precisando de mansidão? Está precisando de humildade? Será que você já desanimou em alguns desses pontos? Já caiu ou pecou em várias dessas situações? Com pessoas que você ama, próximas a você ou distantes? Então está na hora de orar mais. E pedir novamente por ela, porque ela é necessária até o fim da jornada. Ela vem, mas ela tem que continuar até o fim da jornada. Devemos orar fervorosamente, então, pela descida do Espírito Santo. Olha que interessante. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como quem? Os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisavam disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Tem um paralelo que as pessoas normalmente fazem com relação ao casamento. Bom, se você está noivo, pode orar mais do que quando você estava namorando. Se você casou, ora mais ainda agora, porque precisa, não está resolvido. Pelo contrário, você vai descobrir que na vida conjugal você precisa de mais oração, mais união com Deus para resolver muitos dos seus problemas. A vida espiritual não é diferente. Se eles oraram pela descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, para Deus operar um milagre na vida deles, mais ainda, eu e você precisamos, antes da volta de Jesus, da vinda de Jesus, precisamos então humilhar o coração em verdadeiro arrependimento. E aqui tem algumas coisas interessantes. Digo-vos que deve haver entre vós um reavivamento completo. Tem que haver um ministério convertido. Precisa haver confissão ou confissões, arrependimentos e conversões. Então, 3 coisas. Eu e você. Eu não me ausento disso. Eu preciso me confessar todos os dias com Deus. Eu preciso me arrepender todos os dias com Deus e também com os semelhantes, se for necessário. E eu preciso me converter todo dia. Peraí, mas a chuva temporânea, ela não descia no momento da conversão? Sim, por isso que ela tem que continuar descendo. Porque eu tenho que me converter quantas vezes? Todos os dias, até que ele venha. Muitos que estão pregando a palavra de Deus, agora é um texto para nós, um puxão de orelha. Muitos que estão pregando a palavra de Deus necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazer uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Então, um puxãozinho de orelha, né? O que a gente precisa? Transformação. A gente prega, mas as pessoas verão o Espírito Santo em nós quando nós formos realmente transformados. A reforma, agora, eu vou falar um pouquinho sobre reforma, mas preste atenção que eu dividi o mesmo parágrafo, o mesmo texto em 3 pontos. A reforma deve acompanhar o reavivamento. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são coisas diferentes, tá bom? Deixa eu explicar para você, então. Ellen White fala sobre isso. Reavivamento significa renovação na vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Então, são 2 etapas. Aqui eu não estou falando só sobre vegetarianismo. Existe reavivamento e reforma. Reavivamento é espiritual e reforma é física, do corpo. Muita gente muda a ordem. Primeiro se torna vegetariano, muda o jeito de comer, muda o jeito de se alimentar, para depois tentar mudar espiritualmente. Sabe o que não resolve? Você sabia que Hitler também era vegetariano? Isso não resolve. Ela não resolve o problema da espiritualidade. Por isso tem que ser o contrário. Primeiro nós devemos nos reavivar. E aí vem o segundo texto. Reforma significa reorganização. Mas depois que eu me renovei por dentro espiritualmente, então vem uma reorganização. Uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizá-la, precisam fundir-se.
Então elas começam separadas. À medida que você vai caminhando com Cristo, o que elas fazem? Elas voltam a se unir. Começam separadas, são coisas diferentes. Eu não sou vegetariano porque eu sou melhor. Eu não pratico a reforma de saúde para ser melhor. Eu sou mais espiritual. O resultado é Deus que faz na sua vida. Perdão. O resultado é Deus que vai fazer na sua vida. Não é o vegetarianismo, não é esse ou aquele ponto que me faz ser especial para Deus. O que me faz ser especial para Deus é a busca que eu tenho, o encontro com Ele, o reavivamento que eu quero. A reforma é o segundo passo, é consequência disso. Agora, o outro texto, temos que deixar de lado toda contenda e dissensão. Aqui fala para a igreja, aqui fala para mim, fala para você de novo, para subsistirmos, no grande dia do Senhor, com Cristo, como nosso refúgio, como nossa torre forte, temos que deixar de lado o quê? Primeiro, toda inveja, e segundo, toda luta pela supremacia. Temos que destituir completamente as raízes dessas coisas profanas, para que não tornem a brotar vida. Precisamos colocar-nos inteiramente ao lado de quem? De Deus. Então, abandona a inveja e abandona a luta pela supremacia. Nós vivemos numa sociedade que luta pela supremacia. Um tem que ser melhor que o outro. A gente tem que tirar isso da mente. Mansidão e humildade são os frutos da chuva temporânea. Tá bom? Próximo texto. Amai-vos uns aos outros. Cristianismo, então, é a revelação do mais terno afeto de uns pelos outros. Cristo deve receber supremo amor dos seres que criou. E ele requer também que o homem nutra sagrada consideração por seus semelhantes. Então, não é Jesus me ama e eu não amo ninguém. Jesus me ama e ele com a vida dele. O que Ellen White diz? Ele requer também que o homem nutra sagrada consideração por seus semelhantes. Toda alma salvar-se-á por amor, o qual começa em Deus. A genuína conversão é uma mudança do egoísmo para a santificação, para a santificada afeição para com Deus e uns pelos outros. Então nós precisamos, nesse processo de conversão, da chuva temporã e antes da chuva serôdia, nós precisamos fazer uma coisa, além de conversar muito com Deus, nós precisamos também conversar com aqueles que às vezes a gente acaba magoando. Não podemos ter mágoas de ninguém. Se alguém tem mágoa da gente, a gente tem que procurar também. Você acha que eu já não tive problemas? Ainda mais com família? É lógico que tive. Todos nós temos. Mas a gente tem que estar de bem com Deus com relação a isso. Nós temos que colocar em dia todas as situações. Nós não somos perfeitos, nós somos avaliados o tempo todo. E as pessoas avaliam nós, principalmente as pessoas que nos conhecem muito, familiares, pessoas mais próximas, mais pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. Se eu vou ser um espelho de Jesus, eu preciso acertar um pouquinho mais. Para ser semelhante e para que as pessoas olhem poder, inspiração, preciso me aproximar mais de Jesus. Amar mais os outros. Quando a gente ama mais os outros, a gente fala menos dos outros. Porque nós temos um coração mais humilde, maior mansidão. Próximo texto. É necessário, então, haver uma entrega total. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Vou falar uma coisa aqui que não é abordando tema nenhum, mas abordando também alguns temas. Deus não aceitará nada menos do que entrega incondicional. Aqui eu posso falar sobre vários assuntos. A gente pode falar sobre saúde, corpo, mente, mas a gente pode falar também sobre fidelidade. Entrega total, completa. Não existe esse negócio de meio termo. 100 menos 1 não é 99. Para Deus é 0. 10 menos 1 não é 9, é 0. 99% correto e 1% errado é 100% errado. Não tem meio termo. Entrega total. Ellen White é clara ao se referir a isso. Entrega total. Deus não aceitará nada menos do que entrega
incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Eles não encontrariam felicidade ali. Olha que interessante que ela fala. Eles não iam encontrar felicidade ali. Por quê? Pois nada sabem dos elevados e santos princípios que governam os membros da família real. O verdadeiro cristão mantém as janelas da alma abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo, não semelhante ao mundo. Por isso que o cristão verdadeiro que busca a conversão, ele está no processo, é constante. Não é errado eu dizer, Senhor, eu gosto disso. É errado a gente não conseguir vencer o desejo. Mas falar para Deus com sinceridade, Senhor, eu gosto disso, mas muda o meu desejo, muda a minha vontade. Esse é o processo e a gente precisa passar por ele. Seja sincero com Deus, coloque diante de Deus seus problemas. O que a gente não pode fazer é dar desculpa. Ah, mas olha aqui, eu preciso trabalhar no sábado, então se eu preciso, Deus me entende. Não é esse o ponto. Fidelidade acima de tudo, incondicional. Esse é o ponto. Se for fiel, Deus vai lhe recompensar. Essa é a promessa. Não existe meio fiel, mais ou menos fiel. Se for, Deus vai lhe recompensar. Próximo texto. Desimpedir o caminho para a chuva serôdia. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja. Toda tentação, toda influência contrária, seja ela fraca ou oculta, será resistida com êxito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, eu sublinhei ali uma igreja enfraquecida. Eu, há pouco tempo atrás, voltei a praticar esporte. Eu não gosto muito de praticar esporte físico, sempre fui meio preguiçoso, mas é um erro. E eu comecei a sentir que eu precisava fazer isso e voltei. E esses dias atrás fui andar de bicicleta pela primeira vez. Foi até um amigo junto comigo que vocês conhecem. E a primeira vez que a gente andou de bicicleta, misericórdia, como deu uma fraqueza, dor em tudo, dói joelho, dói braço, dói ombro. E a vontade que você tem é de nunca mais voltar a praticar esporte, não fazer mais nada. Você diz assim, você até passa uma coisa na cabeça na hora, tá vendo? Por que foi sair de casa? Tinha tanta coisa boa para resolver, tinha coisa da igreja para fazer, mas foi parar para fazer isso agora? Para quê? Aí eu vou ficar dolorido agora a semana inteira. Um amigo meu foi junto comigo, depois eu conto quem é, tá? Vocês conhecem ele. Tá aí no distrito de vocês. E aí eu voltei para casa e depois me deu aquela sensação de alegria. Por que eu fiquei cansado? Porque eu fiz um esforço muito grande. Por que Ellen White diz que a igreja vai estar enfraquecida? Porque é uma igreja que não parou de lutar. Então você não pode desanimar. Não pode parar de lutar. Você precisa se levantar diante dos problemas, diante da situação e dizer, não, eu estou aqui com a bandeira de Jesus e eu não vou desanimar. Você vai estar enfraquecido no final, mas vai ser triunfante. Essa é a diferença. Deus quer se tornar triunfante, mesmo diante da fragilidade que nós temos. A gente já está acabando. Ser trabalhadores diligentes no serviço de Cristo. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Olha que interessante, não vai cair pouca água, vai cair muita água, muita água. Mas se as igrejas forem vivas e atuantes. Essa pandemia está dividindo grupos. A gente percebe claramente grupos se dividindo. As pessoas não querem, ou eu não sei se não tem vontade mais, de se unirem, de participarem de lives, de assistirem a cultos. E essa pandemia ela foi um marco na história da igreja, na história do mundo. Está sendo um marco. Nós precisamos voltar daqui a pouco a sermos vivos e atuantes. É hora de reavivamento. É hora de acordar novamente. Porque se acordarmos e reavivarmos, a chuva será derramada sobre esses que estão lutando. Vão estar cansados no final de tudo. Mas estão cansados, mas felizes.
manter o vaso limpo e com o lado certo para cima, porque a chuva desce e o vaso tem que estar aberto para colher. Se ele estiver virado também para o lado de baixo, não resolve. A resposta poderá vir com inesperada rapidez e irresistível poder, ou poderá ser adiada por dias e semanas. E nossa fé passar por mais uma provação. Mas Deus sabe como e quando responder a nossa oração. Eu digo amém por isso. Mas e eu? Estou preparado para esperar? Nossa parte da obra é pôr-nos em conexão com o conduto divino. É só isso. Deus é o responsável por sua parte da obra. Quem fez a promessa é fiel. A grande e importante questão para nós é ser unidos e no mesmo parecer, pondo de lado toda inveja, malícia, e como suplicantes humildes, vigiar e esperar. Esse é o nosso trabalho. Quanto tempo vai demorar? Não é meu papel questionar isso. Jesus, nosso representante, é o nosso cabeça. Está disposto a fazer para nós o que fez para os que oraram e vigiaram no dia do Pentecostes. A minha filha, esses dias, apresentou uma lição de escola sabatina. Ela tem só 7 anos. E ela e meu filho têm um canal no YouTube. E ela falou sobre o dia de Pentecostes. E ela falou com tanta seriedade, serenidade, dizendo que eles aguardaram, esperaram. E eu parei para pensar o que eu nunca tinha parado para pensar. Eles não voltaram à sua vida, à rotina normal, enquanto o Espírito Santo não desceu. Eles ficaram orando incessantemente até que o Espírito Santo descesse. E quando o Espírito Santo desceu, aí os milagres apareceram. Você está precisando de milagre? Então não tenha medo de vigiar e esperar. Deus vai operar. Nem todos receberão a chuva serôdia. Também tem que ser sincero contigo. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force à ação, perecerão nas trevas. Essa é uma triste realidade. Não vos deveis deixar estar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo hoje? Nossa, eu descobri uma habilidade que eu não sabia que eu tinha. Estudar a Bíblia online. Nossa, eu achava horrível. O que é isso? Estudar via WhatsApp? Estudar... Não tem como. Tem que ser presencial. E eu estou descobrindo que é uma maravilha fazer isso. Eu tinha, na verdade, preconceito, medo, mas a necessidade criou uma opção para mim que eu acabei gostando. E hoje existem 4 pessoas estudando a Bíblia. Talvez eu não teria tempo de me deslocar durante a semana nesses 4 locais para estudar a Bíblia. Mas online eu tenho conseguido fazer isso. Eu não posso perecer. E eu não posso parar de agir. Não fiquem tranquilos. Fiquem agitados, esperando pelo Espírito Santo. Eu vou finalizar agora e eu vou a uma matéria interessante aqui do Globo, que saiu nessas últimas semanas. Ontem saiu uma matéria, ontem à noite eu estava assistindo, lendo uma matéria. Eu sempre, todos os dias, ou pela manhã ou no final do dia, eu acabo, paro para ler. Antigamente as pessoas, né, talvez os mais antigos, aí, Pastor Geisler, eles paravam na frente de casa, abriam aquele jornal e ficavam horas na frente do jornal. Hoje a gente vê na palma da mão. E eu estava esses dias me deparando com pensando um pouco nessa crise hídrica que está acontecendo no Paraná. E saiu uma matéria essa semana, ontem, né, no Jornal Nacional. Eu fui pegar essa matéria hoje. E a matéria dizia assim: construção centenária é reativada para ajudar a combater a pior crise hídrica do Paraná. A gente está vivendo isso no dia a dia. Aqui, pelo menos no prédio onde eu moro, já faltou água várias vezes. Eu tenho um filtro que ele precisa de pressão de água para funcionar. Ele não está funcionando mais. Não tem pressão de água necessária. Baixou a pressão. Alguma coisa eles alteraram. O filtro não funciona mais. Está acabando a água. Se você for ver essa matéria, pesquisar essa matéria, você vai ver que há mais de 50 anos atrás existia um reservatório submerso que tinha muita coisa escondida e de repente foi aparecendo tudo, que nem há um tempo atrás apareceu em São Paulo. Aqui no Paraná, a mesma coisa. Os reservatórios estão se esgotando. É a pior crise hídrica da história.
Então a água, ela é necessária para nós. A gente precisa de água para renovar. Nós precisamos de água, nós dependemos da água. Mas tem uma outra matéria que saiu também essa semana que disse assim: chuva causa prejuízo para mais de 2.200 moradores em 5 cidades do Paraná. Olha que interessante, a mesma água que eu estou precisando receber porque está me fazendo falta, em alguns locais ela causa prejuízo. Então eu chego a uma conclusão: a mesma chuva que restaura, ela também destrói. A mesma chuva que restaura também destrói. Quando que isso pode acontecer na tua vida e na minha vida? Quando a chuva... Deixa eu interromper aqui para olhar para você agora. Quando isso pode acontecer na minha vida, na tua vida? Quando a gente não buscar a chuva no momento certo. Ou a gente achar que não está na hora. Ou a gente ficar protelando e arrumando desculpa, achando que a chuva que a gente vai receber no final é suficiente. Não é. Nós precisamos receber a chuva pequena agora, para quando vier a chuva forte, não destruir. Porque a mesma chuva forte que virá para colher o fruto, ela também pode destruir aqueles que não estiverem preparados. A mesma água que restaura do Espírito Santo, ela pode destruir aqueles que não quiserem e não estiverem preparados para receber a mensagem. O apelo hoje para você, ao estudar o livro Eventos Finais, é: faça um plano de restauração com Deus. Busque o Espírito Santo todos os dias, porque é Ele quem fará a obra de restauração na sua vida e transformação. Que Deus te abençoe. O estudo de hoje, para mim, foi maravilhoso. Espero que tenha também iluminado, mexido com a sua mente também. Obrigado, pastor Marcelo, pelo estudo de hoje. E nós convidamos a todos para quarta-feira, um culto de oração, né? Temos um convidado também especial. E agora pedimos, pastor, que você faça a oração final e que Deus nos conceda essa graça de recebermos a chuva serôdia. Amém. Vamos orar então? Querido Pai, eu oro nesse momento por tua igreja, teus filhos, por todos nós que precisamos receber a chuva serôdia, mas antes disso, precisamos buscar constantemente a chuva temporã, que nunca deixou de cair e continuará caindo para preparar o solo, o fruto, para que quando a chuva serôdia vier, a chuva não nos destrua, mas brote o fruto especial antes das 7 pragas, antes da volta de Jesus, para que a gente pregue com mais intrepidez sobre o retorno de Cristo. Que o Senhor hoje derrame sobre nós essa chuva que tanto precisamos, para que também brotem frutos de humildade e mansidão em nosso coração, para que hoje eu possa ser transformado e busque mais intensamente pelo derramamento do Espírito Santo, para que Jesus volte logo. Me usa, Pai. Usa a tua igreja. Usa todos que agora, nesse momento, te ouvem. E nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que vocês possam ter uma boa semana de trabalho. E quem andou de bicicleta com o pastor foi eu. Fui eu que andei de bicicleta. Depois não conseguia sentar em casa mais. Nós andamos 16 quilômetros aqui na cidade, né? Mas ele sentia que... Ele falava que era 40, mas eu dizia que era só 17. 42 quilômetros. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Calma, que ele já veio. Boa noite.
Amém.